Paulo Henrique, que honra te receber aqui, viu? Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Queria muito conversar com você por um tema assim bem diferente, que muitas das pessoas que me acompanham não conhecem. Eu mesma, Uhum. embora eu tenha convivência com esse tema, uma certa convivência, eu não conheço a fundo. Então, hoje eu tenho a oportunidade de conhecer os orgonites. Paulo, bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Ô, Bel, obrigado também. Eu que agradeço a oportunidade. E vamos falar de energia, né? Vamos falar de orgonites. Perfeito. Você sabe que orgonites, assim, orgonite no plural, né? No singular, orgonite, não é Uhum. uma palavra ou um acessório ou um recurso muito popular. Mas quem utiliza, quem conhece, acredita muito. Qual é a definição de orgonite, Paulo? O que que é orgonite? Fala para mim. Bom, orgonite é um transmutador energético. A finalidade do orgonite é transmutar a energia vital negativa em positiva. Então, assim, é um composto, né, de vários elementos e que consegue, através dessa combinação e programação, fazer com que a energia vital negativa se torne positiva. A energia do ambiente, das pessoas, das coisas, energia de onde? Isso, De na tudo. verdade, de tudo, né? Nós somos compostos por energia, tudo é energia. É como aquela frase que tem da série do Star Wars, né? Que eles falam da força, que a força está em volta de tudo, todos fazem parte da força. A energia vital, a energia, na verdade, é isso, todos somos compostos por energia. E no caso dos elementos vivos em específico, existe a energia vital, que é aquilo que mantém os nossos corpos vivos. Então, às vezes, pessoas falam assim: ah, mas o corpo é vivo porque ele tem funções biológicas e orgânicas que estão funcionando perfeitamente. Mas existe uma energia, existe um combustível, que não estamos falando de alimento ou água, nós estamos falando de uma energia que é o que faz com que todos os corpos estejam vivos. Uhum. E de que forma que o orgonite trabalha nisso? De que Bom, forma que o orgonite, né, transmuta energia? uhum. O orgonite tradicional, da forma como se fazia até alguns anos atrás, né, como as pessoas faziam, ele tinha a composição, que é normalmente um elemento orgânico e inorgânico. Então, o elemento orgânico normalmente é a resina, que é um composto de petróleo, então ela tem o elemento orgânico em si, e os Resina, né? elementos, Ah, a resina, isso. certo. E tem os elementos minerais, né? Então tem o metal, tem os cristais, que eles também têm uma função ali dentro. E como é que normalmente funciona? Os metais, eles funcionam de uma forma magnética, eles puxam a energia, essa energia entra dentro das peças, ela é desestruturada, como é que eu posso dizer, desintegrada, e aí ela se reintegra com base nas composições químico-físicas dos minerais e metais que fazem parte dessa estrutura, juntamente com outras, vamos dizer assim, programações que são colocadas e inseridas no momento da criação da peça. Por que Uhum. é que eu falo que antigamente era dessa forma? Até mais ou menos uns 14, 15 anos atrás, se você pesquisasse sobre orgonite, vinha aquela fórmula. Ah, você mistura resina, um cristalzinho de quartzo, uma limalhinha de metal, numa forminha de empada, por exemplo, e pronto, está feito um orgonite. Os orgonites normalmente eram transparentes, resina transparentes, ou quando tinha um orgonite colorido, esse orgonite ele era colorido por conta assim, de estética. As pessoas faziam, era verde ou azul, por estética. A partir do momento em que eu comecei a fazer pesquisas sobre os orgonites, criar a minha linha de orgonites, o que acabou acontecendo? Eu peguei e coloquei a questão das cores. Eu inseri a questão da cromoterapia, a técnica que é a cromoterapia. Então, os orgonites que eu comecei a criar, eles seguiam padrões e frequências dentro da cromoterapia. Vou dar um exemplo, vai. O azul, por exemplo, que tranquiliza, e aí a função do azul em tranquilizar é uma função que ela é comprovada pela física. Porque Uhum. o azul, todas as cores, na verdade, são frequências de onda.
e cada frequência de onda, ela tem, vamos dizer assim, uma influência sobre os seres vivos, sobre os ambientes, sobre tudo. Uhum. Então, eu comecei a agregar essa questão da cromoterapia, e a partir daí começou, né, a entrar essa questão das cores, essa técnica, vamos dizer assim, que foi agregada na criação dos orgonites. Falando em cromoterapia, muitas vezes as pessoas utilizam para a questão da saúde, né? E o orgonite, Uhum. ele é utilizado principalmente para a saúde? Sim, ele é De utilizado que para a saúde forma? de diversas, de diversas formas. Você pode trabalhar, por exemplo, uma peça ambiental. E aí, deixa eu pegar aqui, cadê? Uma peça minha, vai. Ó, eu vou pegar uma peça ambiental. Essa aqui é uma estrela grande, faz parte da minha linha. Ela cobre em torno de 100 metros quadrados. Então, se você coloca uma peça dessas num ambiente de 100 metros quadrados, o que que vai acontecer? Ela, nessa área de 100 metros quadrados, ela vai pegar toda a energia vital negativa, ela vai puxar essa energia e vai realimentar esse ambiente com energia positiva. Na prática, o que que significa isso? Vamos supor que você tenha pessoas ansiosas. Você tem uma pessoa que seja muito ansiosa, que tem problemas para dormir, ou seja muito nervosa, irritadiça e tal. O azul, ele vai propiciar calma, serenidade, tranquilidade. Então, ele vai tornar aquele ambiente mais sereno. O que que vai acontecer? Então, essa pessoa, por exemplo, que é muito ansiosa, ela começa a ficar mais equilibrada, ela começa a entrar num processo de tranquilidade, de equilíbrio, propriamente dito. Da Paulo, mesma. uhum. Oi, pode falar. Deixa eu perguntar uma coisa em relação ao azul que você citou. Qual a Uhum, diferença em eu ter uma peça orgonite azul no meu ambiente, ou vou te mostrar aqui uma peça que eu tenho aqui na minha sala, essa peça, que é azul também. Qual a diferença de uma uhum, peça que não é orgonite, é uma peça, na verdade eu utilizo como peso, quando eu estou uhum, no intervalo, eu utilizo, eu tenho até duas peças aqui, eu utilizo como uhum, peso para me exercitar, quando eu fico muito tempo sentada. São peças azuis. uhum, Qual a diferença isso. de manter isso no ambiente e ter um orgonite azul? Qual a diferença? Uhum. A diferença é que, assim, uma peça azul, a menos que você, em alguns momentos, por exemplo, você está irritada, está nervosa, você foque totalmente a sua atenção nessa peça, ela não vai ter efeito nenhum no sentido prático. Porque, Uhum. assim, às vezes, por exemplo, a pessoa tem um quadro em casa que tem uma mata desenhada, ou tem alguma coisa que tem uma imagem calmante, a pessoa às vezes olha e fica se concentrando, como se estivesse no processo meditativo. O orgonite, ele não precisa disso. Você só deixa ele no ambiente, ele vai puxar a energia e quando ele lançar a energia já revigorada, a energia transmutada para o ambiente, o que que ele vai fazer? Ele vai, nessa energia, ele vai estar incluindo a energia da frequência azul. Então, esse ambiente, ele vai ser alimentado com uma energia de calma e de tranquilidade. E no caso dos orgonites que eu crio aqui no Instituto, tem um detalhe: nós trabalhamos com frequências também. Então, Uhum. nós alimentamos, além de ter a cor, onde tem a frequência de onda, né, a onda, como é que chama? O padrão de onda da cor azul, também existe a frequência que é inserida na peça naquele momento. Uhum. Tanto que a resina, quando está sendo criada a peça, ela é líquida. E o líquido, como já foi comprovado pelo professor Emoto, aquele dos cristais de água, Sim. o que acontece? Ele consegue guardar informação. Então, no momento em que a resina ela é líquida, que o orgonite está sendo criado, é inserido uma série de informações conforme a cor, potencializando a ação dessa peça. Você já há alguns anos que já trabalha com isso, né, Paulo? De que forma que você descobriu o orgonite? Qual foi o seu primeiro contato? De que forma que você teve essa informação do orgonite? Uhum. Bom, tudo começou há muitos anos atrás, né? Eu estava assim, eu sou radiestesista, atuante no sentido da associação, eu faço parte da Associação Brasileira de Radiestesia, a ABRAD, e na época eu tinha uma produtora de vídeo. Uhum. E como eu era membro atuante da associação, eu era responsável pela parte da filmagem das palestras.
E aí eu tinha contato com todo mundo me conhecia já. E aí eu estava uma vez, um certo congresso, eu estava lá conversando com um colega, e esse colega comentou, ele perguntou para mim, falou, como é que você está? Como é que andam as coisas? Eu falei, olha, eu tenho muita dor de cabeça e insônia, eu tenho muitos problemas de dor de cabeça e insônia. Eu tomava praticamente um comprimido forte de ibuprofeno todos os dias. Eu comprava de caixinha, já eu não comprava nem já aquelas, como é que se as cartelinhas, eu já comprava de Uhum. caixa. Nossa. Aí ele pegou, ele fez uma avaliação radiestésica, né? A radiestesia é aquela que usa o pêndulo para poder fazer a mensuração das coisas. E Uhum. ele falou: Olha, Paulo, o seu problema é radiação eletromagnética. Você está carregado de radiação eletromagnética. E aí ele perguntou como é que é onde você mora. Eu falei, olha, eu moro num prédio em que os dois prédios vizinhos, eles têm antena de celular. E o meu prédio fica Uhum. bem no meio e eu moro no andar alto. Aí ele falou, ó, tá explicado. Ele falou, aí ele, nisso ele comentou, ele falou, ó, eu tenho um negócio aqui que eu estou fazendo, que eu estou produzindo, que se chama orgonite. E aí ele me contou o que que fazia. Comprei uma peça dele e levei para casa. E assim, normalmente quando tinha congresso, era batata que entre os dias de congresso eu acabava tendo dor de cabeça, porque eu dormia muito pouco, porque eu chegava tarde, tinha que fazer um monte de coisas e acabava tendo que levantar muito cedo, então sempre eu tinha que ficar à base de remédio. Uhum. Naquele dia, cheguei em casa, coloquei a pecinha do lado da minha cama, é, dormi super bem, acordei no dia seguinte sem nenhum sinal de dor de cabeça, e aí eu fiquei encantado, né? Aí eu peguei e fui conversar com ele, ele me explicou um pouco mais falou sobre o Dr. Reich, e aí eu fui pesquisar, fiquei tão encantado que eu fui pesquisar, e nisso, algum tempo depois, eu lancei minha própria linha. Então eu fui pesquisar sobre a vida do Dr. Reich, sobre a questão da energia orgone, e aí eu lancei a minha própria linha, é, e eu fui aprimorando as pesquisas, que aí depois entrou a cromoterapia, entrou a questão dos sons, e depois foi entrando a questão de vibrações, frequências, intenções, e aí chegamos aonde chegamos hoje. Interessante, Paulo. Você tem um laboratório, você tem um local que você desenvolve essas peças. Como é que funciona na prática para você desenvolver uma linha? Uhum. Eu tenho o meu laboratório, então nesse laboratório eu pesquiso, e aí nesse caso entra a radiestesia também, né, porque é a minha forma de mensuração. Eu pesquiso sobre novos tipos de cristais, energias desses cristais, as funções práticas que eles têm para a saúde ou para o ambiente, ou o que, que eles podem agregar. Uhum. Em cima disso, eu vou fazendo experimentos. Desses experimentos, então, do meu laboratório, na verdade, nasceu inclusive um novo tipo de orgonite que não existia antes, que é o orgonite flexível. Uhum. Inclusive, nesse processo, eu quebrei muitos paradigmas que existiam a respeito dos orgonites. Porque o que que acontecia? O pessoal falava assim: todo orgonite tem que ter cristal de quartzo, porque tem a função piezoelétrica, que é o que que é? A pressão que a resina faz quando endurece sobre o cristal de quartzo gera um tipo de eletricidade, que é a eletricidade piezoelétrica. E aí eles falavam, não, que a função do orgonite só funciona por conta disso. É isso que faz o orgonite funcionar. O que que aconteceu? Descobri que não tinha necessidade de ter cristal de quartzo nos orgonites. Você pode ter vários materiais diferentes. Aí tinha aqueles que falavam assim: porque tem que ter a espiral de cobre, tem que ter o coil no meio, porque isso daí faz isso, faz aquilo. Também não tem necessidade. Então, assim, as pessoas têm formas diferentes de fazer orgonite. Esse Não tem ninguém que está. orgonite, desculpe te interromper, Paulinho. Sim. Esse orgonite flexível, ele é utilizado de que forma? Para que ele serve? Esse daí, ele é utilizado no sentido de tratamento físico. Esse eu desenvolvi, é uma criação minha, que foi desenvolvida no sentido de trabalhar as células. Ele trabalha um processo que a intenção dele é a regeneração celular. Então, o que que ele faz? Ó, eu peguei a minha plaquinha pequena aqui. Ó, essa aqui é a minha placa, vocês podem ver que ele é bem flexível mesmo. Sim. Então, e assim, ele trabalha a parte literalmente de saúde. O que que ele faz? Ele puxa a energia vital negativa da célula e troca por energia vital positiva.
Aí você vai falar assim: ah, mas eu pegar um orgonite normal, por exemplo, de resina, como esse daqui, não vai fazer a mesma coisa? Ele vai fazer a mesma coisa, até um certo ponto, porque esse daqui, ele é programado justamente com frequências voltadas para trabalhar a saúde, além do que ele é bem confortável. Por exemplo, você vai colocar, se você for utilizar Aham. durante o dia, colocar isso aqui dentro da roupa não vai ser legal. E esse aqui já é fininho, ele tem uma condição de conforto melhor. Além disso, ele não tem o problema de contraindicação, qualquer pessoa pode utilizar. Ele não vence nunca. Por exemplo, um orgonite normal, se cair no chão, ele vai quebrar. Se quebrar uma lasquinha, alguma coisinha, tudo bem, continua funcionando. Mas se ele quebrar muito, chega uma hora que é melhor se desfazer. Esse aqui não. Esse aqui, as Entendi, primeiras peças que eu desenvolvi, que já tem mais de 10 anos, continuam funcionando normalmente. entendi. E um detalhe, não pode falar, Bel. Não, eu ia te perguntar se é para qualquer tipo de dor, para qualquer tipo de aplicação na saúde, ou existe alguma coisa mais específica? Para que exatamente que serve? Qual área que eu posso utilizar o orgonite visando a cura, visando melhorar a Uhum, dor e bem-estar? uhum. Sim. É, essa peça, ela pode ser utilizada para qualquer tipo de dor. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu tinha a produtora, teve uma vez que eu acompanhei a unidade móvel de reabilitação do Hospital das Clínicas, Uhum. numa viagem do interior. Foi a primeira viagem, inclusive. E uma das coisas que me chamou muita atenção, que tinham muitas pessoas que eram amputados. E muitos amputados, por quê? Por problema de diabetes. A pessoa que começa com ferimento pequenininho e vai crescendo, crescendo até chegar no ponto que vai ser amputado. Uma peça dessas, por exemplo, a finalidade dela é justamente evitar essa amputação. Se você pegar um pedaço dessa placa e colocar por cima do curativo, e eu deixo bem claro, por cima do curativo, não em contato direto com a lesão, por uma questão de higiene e contaminação. E também não Ela, substituindo o curativo, né, Paula? e não substitui o curativo de forma Exatamente. alguma. Não, ela não deve nem ter contato direto com a lesão. Ela tem Uhum. que ficar por cima do curativo. Então, o Certo. que você faz? Coloca lá. A pessoa que tem um grau alto de diabetes, que tem aquele problema de não cicatrizar, de cada vez ir piorando mais, é, a lesão ela começa a melhorar, ela começa a se recuperar. Então, assim, eu Interessante. não estou falando que isso aqui vai substituir o curativo, não vai substituir medicação para diabetes, não vai substituir o acompanhamento médico. E é fundamental que a pessoa jamais imagine que, eu vou colocar uma peça. Não. Se alguém que faz ou produz orgonite chegar e falar assim, não, pode dispensar isso, aquilo, essa pessoa está sendo leviana, essa pessoa está sendo extremamente irresponsável. Orgonite seria um Só complemento. ele é um complemento. Ele é um complemento. Ele Certo. pode ajudar. É assim, eu acredito que nesses 15 anos já que eu tenho trabalhado com os orgonites, eu vi muitas coisas legais, muita gente que conseguiu se recuperar de várias questões. Só que assim, uma das coisas que eu sempre bati, não interessa o quanto você está melhorando, você jamais vai dispensar o seu médico. O seu Perfeito. médico é a autoridade que vai acompanhar o seu processo. E uma coisa curiosa sobre os meus orgonites, viu, Bel? Hum. Esse aqui é o original, é uma criação realmente minha. Eu utilizo um silicone, que é o silicone dos mais, se não for um dos, ou mais caro, um dos mais caros que tem no mercado, que é um Uhum. silicone de platina, que ele é um silicone de grau alimentício, ou seja, você não tem contaminação. Ele é um silicone realmente limpo, ele pode ser utilizado até para, como é que fala? Para fazer formas alimentícias. Uhum. Por que que eu estou falando isso? Como tudo, aqui no Brasil, existe pirataria. Esse meu produto, existem pessoas que pirateiam. E elas usam os silicones que não são silicones de qualidade. Então, às vezes, a pessoa vai fazer um orgonite flexível usando um silicone que é com catalisador. Catalisador tem um percentual de metal pesado. Metal pesado, leia-se, é um produto que pode ser cancerígeno. Uhum. Então, no caso, o produto que eu uso, ele é um produto extremamente responsável, criado com critério. Então, ele tem as frequências para potencializar a sua ação em matéria de saúde. E assim, você tinha me perguntado até sobre a questão, para que serve, além, quais as finalidades, as funções, Isso. né?
Uhum. Cicatrização, tratamento de dor. Então, dor vai desde uma fibromialgia, cólica menstrual, tendinite, tenossinovite, artrite, artrose, qualquer processo de dor. Cefaleia, dor de Ah, cabeça, enxaqueca. cefaleia, nervo ciático. Então, assim, a peça ela serve para qualquer tipo de dor. Um pós-operatório, por exemplo, a pessoa, vou dar um exemplo, a pessoa fez uma cesariana, que é uma cirurgia muito interna. Ela pode colocar uma placa dessas por cima do curativo. Uhum. Ou tipo assim, já tirou o curativo. Tá bom, vai colocar na região onde estão os pontos, coloca uma gaze, coloca um tecido, coloca alguma proteção, não ela direto. Então, Uhum. assim, eu deixo muito claro porque tem gente que é irresponsável. Eu já Certo. vi uma vez uma foto, a pessoa colocou a foto, tinha um corte, a pessoa estava com um corte feio lá e estava assim, já começando a cicatrizar, e é uma placa de orgonite flexível em cima do corte. Uhum. Então era uma coisa que Não é assim, recomendável, questão né? de, não é, questão de higiene mesmo, bom Perfeito. senso mesmo, né? Sabe, Paulo, a Organização Mundial da Saúde estabelece, coloca que, assim, mais de 70% da população mundial tem, teve ou vai ter em algum momento dor nas costas, principalmente dor na lombar. Até porque muitas pessoas ficam muito tempo sentada, seja no trabalho, seja no transporte, seja em casa. Você fica, assim, grande parte do seu dia muito tempo sentado e muitas vezes sem boa postura. E muitas pessoas têm dor nas costas. A orgonite é recomendado para dor nas costas? De que forma que a gente pode utilizar? Olha, quando eu criei o orgonite flexível, inclusive, tinha um colega que ele tinha um problema muito sério na coluna. Ele estava com dores muito fortes, ele estava de uma forma até incapacitado, ele estava de cadeira de rodas. Infiltração, por exemplo, já não estava resolvendo mais. Então, Uhum, ele estava num grau assim de dor que, assim, estava sem qualidade de vida. Na época, eu criei quando eu criei uma placa grande, né? Que seria uhum, mais ou menos assim. E o que que ele fez? Ele colocou no local. Então, ele pegava durante o dia, estava de cadeira de roda, ele encaixava atrás das nas costas. costas dele, na Uhum, região, e ele ficou usando isso. Em questão de alguns dias, ele já não precisava mais de cadeira de rodas, porque ele estava de cadeira de rodas por causa da mobilidade, ele não conseguia ficar em pé de tanta dor. E uhum, aí, o que que aconteceu? Depois de alguns dias, já não estava usando mais cadeira de rodas, passou acho que uns 10 dias, mais ou menos, ou 15 dias, voltou para o trabalho. uhum, Ele usou a placa durante cerca de 2 meses. uhum. Depois disso, aposentou a placa. Vida normal, vida que segue, tranquilo, sem dor mais. E tem a placa guardada até hoje. A plaquinha dele tem acho que uns 10 ou 11 anos, mais ou menos. Maravilha. Muito bom conversar com você, viu, Paulo? Entender, né, como é que é o funcionamento do orgonite. Tenho duas perguntas para Uhum. você. Uma, o Sim. seguinte, quando a gente tem problemas de relacionamento ou problemas emocionais. Por exemplo, em questão de ansiedade, de que forma que o orgonite pode ajudar? Ajudar na questão, inclusive até dos relacionamentos sociais mesmo, né? Existe Uhum. alguma interferência que o orgonite pode ajudar? Sim, a peça, ela, que nem no caso, se pegar por exemplo, o caso da ansiedade, peças azuis. E aí você pode ter, por exemplo, que nem, como eu mostrei, né, uma peça ambiental dessas, para você ter, você pode ter na mesa do escritório, por exemplo, ou na sua casa. Uhum, Detalhe, o orgonite ultrapassa paredes. Então, se você tem uma metragem de apartamento, esse aqui, por exemplo, cobre 150, 100 metros quadrados. Se eu pegar, deixa eu pegar aqui, vou pegar esse que eu já aproveito até o tema também. Se eu pegar essa daqui, por que exemplo, é uma bonita. peça minha, obrigado. Essa aqui cobre 140 metros quadrados. Então, assim, você pode deixar no escritório ou em casa para ir te trabalhando com o ambiente e no decorrer do dia. Você Uhum. pode usar, por exemplo, uma dessa pequenininha. Eu carrego uma dessas no bolso, por exemplo. Essa cobre Uhum. 4 metros quadrados. Então, Eu aonde tenho você uma no meu vai, trabalho aqui, viu? você tem. Eu tenho. Então, essa daí, por exemplo, ela é a de 15 metros quadrados, ó, eu acho como essa daqui. Certo. Essa daqui, por exemplo, você pode deixar do lado da cama. Então, assim,
Por que é que eu peguei até a amarela? Porque o azul, que você comentou da ansiedade. Uhum. Existem pessoas que sofrem com depressão, que é muito comum. Hoje em dia é muito comum isso. Sim. A amarela, por exemplo, pela frequência, pela onda, né, pelo padrão de onda da cor amarela, ela já vai trabalhar o quê? Vai trabalhar alegria, comunicação e um trabalho antidepressivo. Então, por Por exemplo, que uma o formato pessoa. de pirâmide? Olha, o motivo pelo qual eu faço pirâmides é porque ficam bonitas e as pessoas Decorativa. gostam. É Decorativa. decorativo. Certo. Mas Sim, ó, quer tanto ver? faz o formato. O formato é indiferente. Por Indiferente. exemplo, você vê, essa daqui é uma estrela Sim. normal. Você vê que não é uma estrela, apesar de ser uma estrelinha de 5 pontas, mas ela é arredondada. Ela não é aquela coisa, é a estrela porque é assim ou assado. Não, é uma estrela. Uma estrela Simplesmente uma decorativa. estrela Seria isso. decorativa. Como acontece com essa daqui, a pecinha de 15 metros. Esse aqui, ele tem um alto relevo no desenho da arroba que é a Uhum. arroba dos e-mails. Sim. Como eu tenho, por exemplo, essa outra, também de 15 metros, esse aqui é o símbolo do Shokurei. O Shokurei é um símbolo do Reiki, que é uma linha de tratamento oriental, Que desenvolvido pelo bonito. mestre Usui no Japão. É. Certo. Então, Paulo, como assim, com os você vê. orgonites você trabalha com energia, transmutação de energia, com assim, a pessoa precisa acreditar nas peças. Existe Não, a questão da fé. Você tem que, você acreditando, ela vai agir de uma forma diferenciada. Me fala a relação sobre isso. sim. Ó, vamos imaginar o seguinte: que eu pegasse uma caneta Bic, e aí eu pegasse essa caneta Bic, eu pintasse ela de dourado, e eu virasse para as pessoas e falasse assim: olha, essa caneta passou na mão do Papa, ela passou na mão do Dalai Lama, passou na mão do Chico Xavier, passou na mão do Divaldo, e todo mundo. O que que acontece? E aí eu chego e falo assim: tudo que você assinar com essa caneta vai dar certo. Se a pessoa acreditar nisso, ela pegar e falar: nossa, esse negócio é sagrado, realmente aqui funciona. O que que vai acontecer? Tudo que ela fizer vai ter uma grande tendência a dar certo. Por quê? Ela está colocando o mental dela, está colocando a fé dela ali. Certo. O orgonite, ele vai trabalhar independente de a pessoa acreditar ou não. Eu costumo brincar, eu falo, as minhas peças, elas são entronas, elas chegam e fazem o que tem que fazer. E Uhum. aí, aonde isso daí funciona? Porque se eu chegar para uma pessoa e falar assim, ó, quer ver? Eu vou pegar essa daqui. Ó, tem essa daqui, por exemplo. Que bonita. Eu pegar essa aqui é para alta frequência espiritual. Ela é para tranquilidade, para meditação. Vamos supor, eu pego essa peça e falo para a pessoa assim, olha, essa peça ela é para meditação, ela é para poder melhorar a sua frequência. Se a pessoa não acreditar, não vai ter problema. Ela vai trabalhar deixando o ambiente calmo, tranquilo, com alta elevação frequencial. Se a pessoa acreditar ou não, ela vai fazer isso. Interessante. Como já aconteceu. Ó, eu tive uma situação, se você me permitir, é uma historinha rapidinha. Uhum. Essa até, chega a ser até engraçado. Uma vez Tá. eu estava num evento, aí chegou um casal, e aí um rapaz pegou, e ele começou a segurar uma pirâmide verde, ó, tem aqui uma verde para. Uhum. Começou a segurar aquela pirâmide verde, e ele olhava assim, estava inconformado, e falava assim: não, eu vou ter que levar. E a mulher dele estava junto, e ela olhava assim, ela não entendia nada, mas dava risada. E ele virou para mim e falou: não, olha, quanto que é? Eu quero levar essa pirâmide, eu preciso levar essa pirâmide, mas assim, com lágrimas nos olhos, né? E aí eu falei: tá bom, não é tanto, não sei o quê. Aí a mulher dele me explicou que ele era corintiano roxo, mas aquele tipo de corintiano que ela falou que ele não deixava entrar nem alface dentro de casa. Nossa, entendi. E, a- e aí Que ela verde, pegou, ela né? falou, ela virou para mim e falou: Paulo, não tem nada verde dentro da minha casa, não existe objeto de decoração, até verdura. Ele enche o saco se eu pegar e comprar uma couve, por exemplo, que é verde. E aí eu entendi o que aconteceu. Ele, por essa questão do fanatismo do time dele, ele não tinha cor verde na vida dele. Só que assim, nós somos um composto, todas as cores fazem parte da nossa vida. E Uhum. aí o que que aconteceu? Então ele chegou lá, a pirâmide verde é como se ela tivesse laçado ele, falado: escuta, você precisa de verde na sua vida, me leva para sua casa para Que levar um pouco de interessante. energia verde para Seduziu, lá. né? Seduziu.
E aí nisso ele pegou e comprou. E pior que ele saiu assim, estava todo sem jeito, mas ao mesmo tempo feliz da vida porque levou a pirâmide. Quebrou, deve ter quebrado alguma coisa, né? Quebrou Quebrou um um paradigma, quebrou paradigma, um né? preconceito que tinha ali. Que Então, elas bacana. trabalham, você vê, e ele nunca tinha visto orgonite, não sabia o que era, mas ele falava assim: a peça está falando comigo, eu preciso levá-la para minha casa. Que interessante, que legal. Né? Paulo, quero agradecer demais sua entrevista, viu? Foi muito bom ter Uhum. esse tempo com você, entender o seu trabalho, entender as suas peças. Muito obrigada, viu? Olha, se as pessoas Imagina. quiserem te contatar, qual que é o caminho para chegar até você? Olha, tem o site do Instituto, que é o www.institutohorus.com. Ele não tem o BR, é só o ponto .com. E horas com H, né? É, isso, o Instituto Horus com H. Tem o nosso, tem o WhatsApp também, que é o DDD 11 98238 2080. Certo. E o Instagram? Então, e o Instagram. O Instagram, peraí Arroba? que, o Instagram, arroba Instituto Horus. Perfeito, Paulinho. Uhum. Paulo Henrique, muito Então é obrigada isso. por suas informações, pelo seu trabalho. Parabéns, viu? Muito bacana. Ah, eu que agradeço a oportunidade, Vel. E aí, qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Tá bom, muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.